perguntem, mas são perguntas simples, não é pergunta exatamente sobre a matéria, não. Então, pode ficar tranquilo que vocês vão poder me ajudar aí a tirar essas dúvidas. Bom, vamos lá para a apresentação. A partir de agora, todo mundo vendo, né? A entrada está lá. Aula 3, Vargas e a identidade nacional, né? O meu foco é 30 a 45, esses 15 anos de quando Vargas entrou até ser retirado, sem eleição, mas o último slide eu vou falar de algo já do segundo governo Vargas, 51 a 54. Bom, gente, olha só. Vargas e a identidade nacional. Para a gente poder pensar isso, primeiro dá uma olhada nesse cartaz. É um cartaz que mostra a figura de Vargas confundida com o mapa do Brasil. Esse mapa verde e amarelo, se vocês forem ver, ele tem mais ou menos o formato do Brasil, né? A foto não é muito boa, porque é uma foto espelhada, dá para ver pessoas vendo a foto, mas, de qualquer forma, dá ali. Guia Suprema do Brasil, na luta pela paz e liberdade do mundo. Vitória com Getúlio Vargas, já na campanha da Segunda Guerra Mundial. Só que a exaltação da imagem de Vargas vem de muito antes disso. Então, olha só. Primeiro, para a gente pensar identidade nacional. O que é ser brasileiro? O que significa ser brasileiro? Então, logo na definição que eu peguei do dicionário... Morar no Brasil, né, professor? Não simplesmente. Né? Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que viveu toda a vida na Espanha e vem morar no Brasil, nós consideramos e ela se considera espanhol. Uma pessoa que nasceu no Brasil, uma semana depois foi morar na China e viveu a vida inteira na China, muito provavelmente ela vai se considerar muito mais chinês do que brasileiro. Eu vou, inclusive, dar um exemplo disso. Tem alguns fatores aqui, ó, que ajudam a gente a entender isso. Ó. Identidade nacional. Identidade, como a gente se identifica como parte de uma nação. Por que numa Copa do Mundo a gente fica feliz com um título do Brasil, numa Olimpíada, quando a equipe de vôlei ganha o ouro para o Brasil, a gente fala assim, ganhamos o ouro. Esse ouro é nosso, nós ganhamos. Nós não conhecemos aquela pessoa, não participamos da seleção de vôlei. O que nos faz sentir parte daquela vitória? Porque todos nós nos entendemos como parte de um mesmo povo, né? E tem várias... Então, nós todos somos parte do que se entende como Brasil. Então, tem um sujeito no Acre, um sujeito no Rio Grande do Sul, um sujeito aqui, todos falam, nós somos brasileiros. Essa ideia não é uma ideia assim, natural, né? Quem nasceu aqui. Mas ela tem alguns elementos que ajudam a entender quem nós consideramos parte dessa pátria. Características culturais, alguns símbolos culturais que todos veem, ou parte, boa parte vem e identificam como partes do Brasil. A língua, a maneira de falar a língua, né? Vou dar um exemplo aqui. Na Olimpíada de Los Angeles, se eu não me engano, foi em 1984, então eu tinha 3 anos aí, não acompanhei, mas depois eu fiquei sabendo, o Brasil, na época, quase não ganhava medalha na Olimpíada. E, se eu não me engano, essa Olimpíada ganhou 3 medalhas. Uma delas foi no iatismo. E foi lá o repórter da Globo entrevistar o iatista que ganhou a medalha de bronze. Quando foi entrevistar o iatista que ganhou a medalha de bronze pelo Brasil, qual a surpresa? Ele quase não falava português. A história dele é a seguinte, ele, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, vive a vida toda lá, tentou se classificar pelos Estados Unidos, mas não conseguiu. As 2 vagas foram para outros atletas. Então, ele aproveitou-se que ele tem pai brasileiro e se inscreveu pelas eliminatórias no Brasil. Então, ele estava representando o Brasil, mas, quando foi entrevistado, nem sabia falar português. Então, as pessoas ouviram aquilo e não reconheceram essa vitória como uma vitória nossa do Brasil. Só para dar um exemplo diferente, é o Fernando Meligeni, que nasceu na Argentina. Quando ele ganhou uma medalha pelo tênis, representando o Brasil, todo mundo reconheceu essa medalha como nossa. Ele viveu a vida inteira no Brasil, né? E fala um português de uma forma que é reconhecida como um dos sotaques brasileiros.
Além da língua, tem as características sociais, o tipo de sociedade que tem, o tipo de valores, de costumes. A identidade nacional é uma maneira de você construir uma unidade e uma ideia de pertencimento ao país. Então, é brasileiro aquele grupo todo que se entende como pertencente a essa pátria, como parte desse país, e que as outras pessoas também reconhecem neles como brasileiros. Então, eu olho para vocês, todos, eu falo, nós somos todos brasileiros. Esquece esse departamento de ordem política e social aí que está errado, era da outra aula que eu esqueci de apagar. E aí vem a pergunta: o que significa ser brasileiro? Vamos pensar nisso. E antes de eu pedir para vocês responderem, pensa no seguinte: Vargas tinha um objetivo ao reforçar uma imagem do que é ser brasileiro. Ele queria justificar o projeto de poder dele, que era um projeto de centralização do poder na figura dele. Na Primeira República, o poder era descentralizado, ficava na mão dos grandes fazendeiros, dos coronéis. Então, importava mais de que fazenda você fazia parte ou sobre o comando de que coronel você estava do que o Brasil como um todo. Parte do projeto dele de concentrar o poder em si era reforçar essa imagem do Brasil, de uma nação unida, única, forte, e que a figura dele fosse uma representação desse Brasil. E que se você fosse patriota de verdade, você amasse o Brasil, você tinha que amar o maior símbolo, esse era o discurso, o maior símbolo do Brasil, o presidente Vargas. Então aí no fundo dá uma imagem dele acenando com o chapéu, para dar essa ideia. Para criar a ideia de um Brasil novo, moderno, que na figura dele estava avançando, progredindo, ele vai usar a educação, a censura e a propaganda no rádio e nas músicas, em outros eventos com muita gente, e vai construir aí algumas ideias de Brasil que estão presentes até hoje. Agora eu volto àquela pergunta: o que significa ser brasileiro? Eu queria que vocês me ajudassem. E assim, quando você pensa, o que eu quero que vocês me respondam, quando você pensa em Brasil, o que vem na sua cabeça? Que símbolos, que imagens, que elementos culturais vêm na sua cabeça? Que pontos turísticos? Alguma ideia? Natureza. Praias. Praia, natureza. Mais alguma coisa? Assim, em termos de cultura, o que pensa na sua cabeça? Em termos de música, em termos de qualquer outro elemento cultural? Funk, pagode, samba. Funk, pagode, samba. Ótimo. Em termos de pontos turísticos que simbolizam o Brasil. Aí está botando samba. Passeio de barca. Passeio de barca. Passeio de barca, ao Cristo Redentor. Então, vamos lá. Vamos pegar só isso que vocês falaram, né? Vamos lá. Funk, pagode, samba, que, aliás, a diferença do pagode para o samba é um negócio complexo. Eu recomendo até um vídeo que o Zeca Pagodinho explica isso. Bota assim, Zeca Pagodinho, pagode e samba. Você vai ver uma entrevista dele no Jô Soares, que ele explica a diferença entre esses conceitos e vai continuar tudo confuso como já é, né? Muito difícil diferenciar. Então, vamos pegar lá samba, funk e natureza, né? Belezas naturais, praia e Cristo Redentor, ok? Vamos pensar aqui, ó. Nada do que vocês disseram está isolado do resto, né? Nada é separado. Aqui tem alguns símbolos de brasilidade, eles têm a ver com algumas coisas que vocês falaram. Temos aqui o samba, temos ali a construção do Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar ele já é construído, e o Cristo Redentor, que terminou a construção durante o governo Vargas. No fundo da imagem, no fundo das fotos, só vai dar para ver se vocês ampliarem, muito difícil, muito difuso, eu botei bem disfarçado, tem o futebol também. O que acontece durante o governo Vargas? Antes do governo Vargas, esses elementos da cultura popular eram vistos como algo detestável, que tinha que ser retirado da pauta, que o Brasil, para ser civilizado, ia ter que fugir desses elementos do povo, ia ter que imitar tudo da Europa. Tanto que a música, por exemplo, o samba,
que vai fazer sucesso é um samba totalmente adaptado para parecer muito mais com uma ópera, que é aquela música que fala assim, não sei se vocês já viram, vai se botar a versão que vai ficar conhecida vai ser com um cantor de ópera com violino no fundo, que é aquela assim, Brasil, 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 pra mim, esse coqueiro que dá coco é onde eu mato a minha sede, laralaia, laralaia. No fundo, instrumentos de música clássica europeia, uma voz operística, né, cantando como se fosse ópera, e sem instrumentos de percussão. Então, tentava se transformar o samba em algo próximo do que se tinha na Europa. Essa música, com essa letra profunda, que eu sempre fico com isso na cabeça, né? Esse coqueiro que dá coco, né? Que letra é essa? É estranho se o coqueiro desse pera, mas beleza. E isso era o que tinha de música, como era tratado o samba antes de Vargas. Vargas vai usar uma outra estratégia. Ele vai usar esses elementos do povo, alguns elementos do povo, para simbolizar como instrumentos oficiais a música oficial do governo, símbolos oficiais de brasilidade, estimulados pelo governo, mas vai controlar essas culturas. Então, veja bem, o samba foi criado no Brasil, certo? Frevo também. Forró também. Sertanejo também. Quando a gente pensa em Brasil, a gente não pensa em nenhum outro desses. Quando pensa, no máximo, se for pensar em frevo, vai pensar o quê? Em Pernambuco, talvez Nordeste, mas nunca como algo do Brasil, o símbolo do Brasil. O samba vai ser construído como Vargas para ser a música do Brasil, mas não é qualquer samba. Não é o samba do recôncavo baiano, não é o samba de Minas Gerais, é o samba do Rio de Janeiro. Lembrando para vocês que o Rio era a capital da República. Vargas governava o Brasil do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o carnaval e o samba e vai controlar essas manifestações. Ele vai regular o carnaval, disciplinar, determinar horários, organizar o desfile da escola de samba, vai passar a ter várias regras que eles vão ter que se submeter, vão passar a ganhar verbas do governo, em troca vão ter que só poder fazer músicas que valorizem símbolos nacionais, vai passar a ter um desfile mais ordenado, mais uma coisa militarizada, dividida em alas, com várias regras, que vão ser sempre no mesmo lugar, vai ter primeiro na Presidente Vargas, depois na Rio Branco, e aí só muito depois de Vargas, no Sambódromo, só com o governo Brizola. E ele vai controlar as escolas de samba. Vou dar um exemplo para vocês. Um representante de Vargas, né, do governo, foi lá numa escola de samba chamada Vai Como Pode e falou, olha só, esse nome não dá. Vai Como Pode? Isso é o quê? É muito desleixo, ir de qualquer jeito. E eles queriam estimular o quê? A disciplina, a ordem, a hierarquia. Então eles vão falar, não, vai ter que mudar o nome dessa escola. Não pode se chamar Escola de Samba Vai Como Pode. E o próprio fiscal do governo falou, vocês não ficam na estrada do Portela? Então o nome de vocês agora passa a se chamar Portela. E assim surge a Escola de Samba Portela, muda de nome. O samba vai passar também, os grandes sambistas vão passar a ser contratados pelo governo para tocar e para cantar na Rádio Nacional. E vão fazer música de acordo com seus interesses. Nessa foto aqui embaixo mostra sambistas, né, a imensa maioria aí brancos, que também é um incentivo mais para esse do que para os artistas negros. E se vocês pegarem no cantinho mais famoso deles aí, tem essa cantora, que era Marília, mas o mais famoso é o Noel Rosa, que está no canto direito, se vocês ampliarem, vocês vão ver. Dá para ver que o queixo dele é para dentro, né? Ele nasceu e teve essa diferença. E o futebol vai ter o mesmo sentido. O futebol vai ter o sentido de ser controlado pelo governo e vai ser usado para estimular a disciplina, o exercício físico regulado, o trabalho em equipe, né? Eram ideias, a obediência às autoridades, eram ideias muito importantes para a construção do operário, da fábrica, do novo trabalhador. E alguns símbolos do Rio de Janeiro vão se tornar símbolos nacionais. Se eu pedir 10 pontos turísticos do Brasil aqui, é provável que você me diga uma maioria do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, pode ser que surja Foz do Iguaçu, uma coisa ou outra, mas esses vão ser mais citados, né?
Então, ele vai construir uma imagem do Brasil para os brasileiros, vai estimular isso, e vai construir também para fora do Brasil. Como Vargas vai fazer isso? Primeiro, a educação. É o primeiro governo que tem um projeto de educação universalizada no que era chamado de primário. Seria hoje aí até o quinto ano, né? Que na minha época mesmo era a quarta série. Então, é o primeiro governo que vai prever o quê? Um projeto de universalização do ensino básico. Essa universalização o governo seria obrigado, formalmente, a garantir ensino primário gratuito para todas as regiões do Brasil. Isso não foi efetuado no governo de Vargas, mas foi um governo que começa a ampliar a rede educacional. Justamente porque ele entendia que essa educação ia ser um instrumento fundamental, inclusive, de propaganda do governo, mas também de formação da nova mão de obra. O projeto do governo que entendia que modernizar o Brasil, para Vargas, modernizar também é uma palavra de vários sentidos, e política. Para ele, tornar o Brasil mais moderno era tornar um país mais industrial. E para isso tinha que se formar um tipo diferente de trabalhador, disciplinado, obediente, acostumado a ser vigiado, e a escola podia fazer uma função fundamental nesse sentido. Então, ele vai propor esse sistema de disseminação das escolas e vai criar o sistema S, que tem até hoje, né? Senai e Senac, para aprendizagem industrial e aprendizagem comercial. Então, eram escolas para ensinar e criar técnicas para você trabalhar na indústria e no comércio. Então, seria um trabalhador qualificado para essas áreas, para que elas pudessem crescer, né? É também ali que vai criar o curso normal para os professores, principalmente professoras, ampliando aí a oferta de professores para essa rede em expansão de educação. É fundamental entender que esse governo Vargas entendia a educação como instrumento político de formação do novo trabalhador, mas também de propaganda. Veja isso aqui. Isso é de um livro didático. Num livro didático do Brasil, distribuído para os alunos. Olha como se misturava no governo Vargas o que era Estado e o que era o próprio Vargas. O livro didático vai sair com a bandeira do Brasil, tem aí o garoto aí feliz, uniformizado. Se você olhar nessa imagem no fundo, se ampliar, vai ver algumas meninas com o mesmo uniforme, meio que em fileiras assim ordenadas, e tem um texto. Esse texto que está aqui, eu coloquei do lado maior. Se vocês ampliarem, vocês vão ver bem. É um texto como se fosse do Vargas falando para as pessoas. Então, o livro didático começava com o discurso do próprio Vargas. Ele vai dizer o quê? Brasileiros, como chefe da nação, exulto e sinto fortalecida a fé que sempre tive no futuro do Brasil. A grande virtude nacional nesse momento histórico deve ser uma virtude militar, a disciplina. As circunstâncias impõem à nossa conduta os atributos dos povos fortes, a tenacidade. Então, o brasileiro deveria ser disciplinado e tenaz, vigoroso, firme, né? A nação disciplinada e tenaz é de realizar seus altos objetivos de progresso sob a proteção do pavilhão auriverde, que é a bandeira, símbolo da unidade e da grandeza do Brasil. Então, esse patriotismo todo está dizendo, eu quero moldar um tipo de aluno disciplinado, tenaz, que vai ser fundamental, segundo ele, para o engrandecimento dessa pátria brasileira. Aqui é para mostrar que esse tipo de uso da educação política para a formação de um novo trabalhador não era só no Brasil. Era algo que foi feito também em outros países da América Latina, né? Governos chamados de populistas, que tinham essa imagem, exaltação da imagem do chefe da nação na América Latina. A gente tem alguns exemplos disso. Tem o Vargas no Brasil, tem o Cárdenas no México, mas você tem principalmente, mais até do que Vargas, Perón na Argentina. Perón que morre e a sua mulher vira presidente, Evita Perón, bem conhecida. Aqui tem duas imagens quase simbólicas de livro didático. Uma de um
livro didático no Brasil e uma na Argentina. Do Brasil é o Vargas segurando o rosto de uma criança, então a figura de Vargas sendo exaltada no livro didático, e mais um texto dele falando sobre patriotismo. E o de Perón, na Argentina, é mais simbólico ainda. É uma cartilha de alfabetização. Tem a figura do Perón, ensina a ler com o nome dele. Olha como é que a escola era totalmente voltada para exaltar a figura do presidente. As crianças aprendiam a palavra Perón, como é que se separa a sílaba de Perón, que era o nome dele, como é que separa as letras, o que cada letra significa, e depois tem um texto embaixo. Sara e seu esposo são peronistas, votam em Perón. Então, o texto que está se ensinando é um texto de exaltação dele. Na Alemanha de Hitler, você tem coisas muito parecidas. E mais, além da exaltação de Hitler, nos livros, inclusive livros de matemática, tinha exercícios que demonizavam o judeu. Então, isso é para mostrar como o livro didático era um instrumento de política, de formação de valores e de propaganda e valorização da figura do presidente. Isso muito forte, muito marcante, né? Tudo bem até aí? Vamos lá. Isso daqui eu não botei imagem, nem vou falar muito, porque a gente falou na outra aula. Peraí, tá cortando o final. Porque eu que aumentei. Tá, todo mundo tá vendo, né? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, certo? Bom, como eu falei na outra aula, isso era um órgão do governo que tinha duas funções. Censurar qualquer crítica a Vargas e censurar qualquer difusão de valores e ideias que não interessavam ao governo Vargas, e, ao mesmo tempo, era o mesmo órgão responsável por fazer a propaganda do próprio Vargas e de valores que interessavam ao governo, tanto internamente quanto fora do Brasil. Obrigado, Antônio. Isso mesmo. Agora é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Bom, tá lá os tópicos, né? Eu vou falar rapidamente. Centralizar e coordenar a propaganda nacional, interna e externa. Responsável pela propaganda dentro e fora do Brasil. Turismo, interno e externo, também. Era o responsável por divulgar a imagem do Brasil no mundo. Inclusive, até hoje, que um determinado tipo de imagem continua sendo alimentado, se for para fora do Brasil, a imagem do brasileiro associada ao samba, ao carnaval, e ainda está muito presente, né? Quase como se fosse uma coisa unânime, uniforme, que o Carnaval do Rio fosse uma coisa uniforme no Brasil todo. Fazer a censura do teatro, olha, de tudo que fosse divulgado para um público em massa, censura, né? Controlar, vigiar e proibir qualquer coisa que não interessasse. No teatro, cinema, funções recreativas e esportivas, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma festa, pode ser um show. Da radiodifusão do rádio, que era, como eu já falei, muito mais... Professor, Oi. com essa ideia de falar em futebol, tô vendo o jogo aqui do Fluminense do ACG. Atlético Goianiense. Tá, a gente está numa época aqui em que a gente nem entra muito no debate de futebol aqui não a fundo, mas, de qualquer forma, que você tinha times que vinham de clubes de elite, né? E começa a surgir outros times com outros modelos de organização. De qualquer forma, na década de 30, é um momento que o governo vai interferir mais diretamente nas ligas esportivas com Vargas e que vai controlar o futebol aqui. Então, já vai ter, nessa época, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, e vai ter já uma disputa muito grande de popularidade, inclusive, entre Vasco e Flamengo, que vem desde o remo, antes do futebol. Deixa eu só voltar aqui. Então, também vai censurar a literatura social e a literatura política, ou seja, tudo que foi escrito sobre cultura, etc., e sobre política na imprensa. Estimular a produção de filmes que botam de valores que interessem ao governo. Colaborar com a imprensa estrangeira para evitar a divulgação de informações nocivas ao país. Isso chama-se censurar para não deixar notícia ruim chegar no exterior. Promover, organizar e patrocinar manifestações cívicas e festas populares, exposições, etc.
e, por fim, organizar e dirigir o programa de rádio oficial do governo brasileiro. Então, era o departamento responsável por controlar tudo, não deixar os outros falarem e falar em voz única aquilo que interessava ao governo, né? Tanto na Rádio Nacional, quanto no programa que vai ser criado, chamado A Hora do Brasil, depois virou A Voz do Brasil, né? E controlar qualquer tipo de manifestação que tivesse grande público, que vai do samba, da festa, ao teatro, ao cinema, às manifestações políticas, por aí vai. Agora a gente vai entrar numa hora que eu... Professor, essa rádio Voz do Brasil dá até hoje, na Rádio Melodia. Você continua tendo, não, em todas as rádios, né? Você continua tendo um horário, 1 hora por dia, que é... 7 horas da noite acaba 8 horas. Isso, mas agora tem uma lei nova, recente, que você pode variar isso, né? Numa rádio pode ser de 7 às 8, na outra rádio de 9 às 10, tem que ser 1 hora entre 7 e 10 da noite, que vai ter o discurso oficial lá dos 3 poderes, né? Do Executivo, Legislativo e Judiciário. Hoje em dia é um programa com pouca audiência. Na época de Vargas, como eu falei na aula anterior, ele usava esse programa, inclusive para divulgar, fazer discurso e divulgar por decreto-lei novas leis trabalhistas, era algo mais popular, mais assistido, e que ajudava nessa comunicação direta do governo federal de Vargas com os trabalhadores. Mas agora eu vou entrar diretamente no samba, na música. A música mais popular da época, no Rio de Janeiro, era o samba. E esse samba vai ser marcado em cima, controlado, regulado e disciplinado. O que tiver de samba que estimule valores contrários ao que interessava o governo era censurado. Um exemplo mais marcante é a música O Bonde de São Januário, de Wilson Batista e Ataúfo Alves. Provavelmente só de Wilson Batista, Ataúfo Alves era o cantor. A letra original foi proibida e ela valorizava a malandragem, ela criticava o trabalho. Olha só o que ela diz. Primeiro é bom entender que Bonde de São Januário, o Bonde de São Januário tem esse nome por quê? Porque o transporte público no Rio de Janeiro era bonde, principalmente, e o bonde que saía de São Cristóvão em direção a São Januário... São Januário, estádio do Vasco, né, professor? É uma homenagem ao senhor. Mas na época era o bairro de São Januário mesmo, estava específico, era aquela região ali, mas é a região do estádio, onde ficavam várias fábricas. Então o bonde de São Januário era o bonde que levava os operários para as fábricas. E aí explica essa letra, que diz assim, ó, quem trabalha não tem razão. Eu digo, não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um societário, eu que não vou trabalhar. Então está dizendo o seguinte, esse bonde vai levando um otário que tem que trabalhar. Eu não vou. Está criticando o trabalho, está dizendo, né? Depois vai dizer que explora, que trabalha muito, não ganha nada. Essa música é proibida, não interessava para o governo. E depois, contratado pela Rádio Nacional, contratado pelo governo, Wilson Batista muda a música para o oposto. A música não era quem trabalha não tem razão, passa a ser quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Então, a valorização do trabalho, do trabalhador, e ainda explica a mudança. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém, passe bem. Então está dizendo o contrário, está dizendo, não fique de vadiagem, vá trabalhar, que é melhor a vida assim. Era a mensagem que o governo queria passar. Aqui tem um exemplo clássico de um duelo de Wilson Batista com Noel Rosa. Wilson Batista valorizando a figura do malandro e Noel Rosa criticando essa valorização dessa figura. Wilson Batista, em 1933, era desconhecido, ficou muito feliz com essa... Ele ficou muito feliz com essa polêmica com o Noel Rosa, que era muito mais famoso, e ele continuou respondendo, e o Noel Rosa replicando, isso durou um tempo. Mas a primeira música, Wilson Batista valorizava o malandro, a figura do malandro. É a figura o quê? Muitos sambas falavam disso, inclusive o Noel Rosa, antes de Vargas. Falavam o quê? Exaltando o sujeito que não queria trabalhar, que vivia pela lata, pequenos golpes, jogando, etc.
Então ele vai construir esse personagem, o Wilson Batista, na sua música, né? Isso tem na internet, gente. Se vocês botarem esse título no YouTube, vocês vão achar essa música e vocês vão poder ouvir. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando. Aquele chapéu de lado, assim, né? Arrastando tamanco, andando assim com preguiça. Lenço no pescoço, navalha no bolso. O lenço de seda no pescoço ajudava a cegar a navalha e dificultava que uma pessoa que tivesse uma navalha te atacasse, cortasse ali o seu pescoço. Então, era ali preparado para tudo, né? Eu passo gingando, provoca e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Então, imagina, aquele cara passa cheio de marra, né? Falando e tal. Sei que eles falam desse meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Me lembro, era criança, tirava samba canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Então, olha só. Eu falo, sou vagabundo mesmo, e eu vejo quem trabalha fica na miséria. Então, trabalha, continua explorado, não quero trabalhar. Noel Rosa vai responder diretamente essa música, com o título Rapaz Folgado. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Ó, tá montando o trabalhador. Tira o tamanco, tira o lenço, bota sapato e gravata, vira um trabalhador. Com o chapéu de lado, deste rata. Deste rata é uma gíria da época que é o equivalente ao pagou mico. Ou sei lá como se chama essa expressão hoje. Da polícia quero que escapes. Fazendo samba canção, já te dei papel lápis, arranja um amor e um violão. Em vez de falar desse tema aí, vai falar de amor, vai falar, né? Malandro é palavra derrotista, que só serve para tirar todo o valor do sambista. Propõe ao povo civilizado não te chamar de malandro, e sim de rapaz folgado. Então, ele está falando o seguinte, para ele, né? Não, o povo civilizado, as civilizações educados, chama ele de folgado, não é malandro, não. Isso foi tão direto para ele, que depois o Wilson Batista responde essa música e Noel Rosa vai responder de novo. E Noel Rosa só vai parar de responder quando o Wilson Batista faz uma música bem agressiva chamada Frankenstein da Vila. Que está chamando, ele é de Vila Isabel, Noel Rosa, está chamando de Frankenstein porque ele tinha o rosto sem queixo praticamente, né? Porque ele foi tirado com fórceps no nascimento e quebrou o queixo dele, ficou assim. Então ficou muito agressivo e não respondeu. Mas isso ajudou, inclusive, a subir a carreira do Wilson Batista. E aqui é uma outra letra de música que eu acho muito simbólica do período Vargas. Ela chama-se Ganha-se Pouco, mas é divertido, porque ela mostra bem essa imagem. Tenho certeza que vocês já ouviram a seguinte expressão, todos aqui. Olha, tem hora para brincar e tem hora para estudar. Tem que saber a hora de brincar e a hora de estudar. Não pode misturar. Todo mundo já ouviu isso. Meu filho que está presente, com certeza, já me ouviu falar isso. Ó. Agora é hora de estudar, não pode brincar. E essa música está meio que construindo essa ideia para o trabalhador, falando assim, tem a hora que você deve brincar e a hora de trabalhar. Olha o que ela diz. Ele trabalha de segunda a sábado, com muito gosto, sem reclamar. Obediente, olha as figuras, as imagens que o governo queria valorizar. Obediente, sem questionar nada. Mas no domingo, ele tira o macacão, manda no barracão, põe a família para sambar. Então ele trabalha segunda a sábado e no domingo ele samba. É a hora certa disso. Lá no morro ele pinta o sete, com ele ninguém se mete. Ali ninguém é fingido, ganha-se pouco, mas é divertido. Ganha-se pouco, mas tudo bem, porque tem alegria, tem festa, esse discurso. Agora eu acho que mostra bem essa ideia do trabalhador disciplinado, que sabe a hora do lazer. Ele nasceu sambista, tem a tal veia de artista, carteira de reservista, está legal com o senhorio. É sambista, mas está em dia com o exército, foi lá, né, se apresentou, está legal com o senhorio, está pagando aluguel, né? Não é que nem o seu Madruga. Então, essa ideia do sujeito que é obediente, né, disciplinado. Fica cheio de dengue, é da torcida do Flamengo, nasceu no Rio de Janeiro, criando personagem. Não pode ouvir um pandeiro. Mas mostra bem essa imagem. E eu acho que essa charge que está atrás dele, que eu vou mostrar agora, ela é bem um símbolo disso. Aqui tem o Vargas, né, com uma faixa escrito Estado Novo, esse que vai de 37 a 45. Vocês conseguem notar que tem uma ratoeira embaixo?
Só que nessa ratoeira, a isca é um pandeiro com a bandeira do Brasil. Esse samba patriótico, nacional. E tem aí um sambista desconfiado, olhando para esse pandeiro e pensando, pego ou não pego? Essa é um símbolo dessa cooptação, né? Esse sambista, antes marginalizado, excluído, mas que fazia uma música também independente, sendo convidado, Canto da Sereia, para passar a ser um músico oficial do governo, que fazia um sucesso, funcionário da Rádio Nacional, ganhando dinheiro para isso, mas fazendo sambas de acordo com os interesses do governo. Isso, a aula inteira... Epa! Agora foi, demorou, mas foi. Tudo bem. A aula inteira eu estou trabalhando com a construção de uma identidade nacional e da comunicação de Vargas com a população. A ideia dele que precisava fazer propaganda da sua própria imagem e também de um tipo específico de trabalhador, disciplinado, obediente, que se divertia de acordo com as instituições controladas pelo governo. Ok? Como a gente está falando das imagens que Vargas deixa para o futuro, eu peguei esse último aqui para a gente falar de um momento que vem depois dessa era Vargas. A era Vargas vai de 30 a 45, né? Quando ele é destituído e volta a ter eleição direta. Como eu já falei, aí é eleito Dutra, o governo mandato vai até 50, e em 1950 é eleito novamente Getúlio Vargas. Aliás, novamente não, ele é eleito de forma direta pela primeira vez. Eu nem ia falar muito desse governo, esse governo é para falar num outro momento, no que é chamado período democrático, que vai de 45 a 64, até o golpe militar, a ditadura civil-militar, que vem em 64. Mas eu queria pegar esse momento do suicídio de Vargas, porque é algo muito marcante da história do Brasil e tem alguns símbolos de valores que ele quer também apresentar. Vou só explicar o contexto desse suicídio. Vargas entra pela primeira vez eleito num período totalmente diferente, com imprensa de oposição. Tinha jornais favoráveis a Vargas e tinha jornais contrários a Vargas. Com crise econômica muito forte e uma crise política que vai se avolumando. Os jornais de oposição, principalmente um ligado ao Carlos Lacerda, tribuna da imprensa, Carlos Lacerda era o principal político de oposição a Vargas. Chegou a ser governador do estado do Rio de Janeiro, ou do estado da Guanabara, porque era dividido. Eu acho que é do Rio de Janeiro. Teria que ver isso. De qualquer forma, ele era uma figura política importante e sempre batia no governo Vargas. Denunciava muitas denúncias de corrupção. Inclusive, Vargas estava perdendo alguma popularidade do que tinha com a crise, a inflação e com as denúncias de corrupção que estavam se avolumando. E aí acontece um elemento. Esse Carlos Lacerda sofre um atentado. É o chamado atentado da Rua Toneleiro. Ele sofre um atentado em que o segurança do Lacerda é morto e ele sofre um tiro. Obviamente, todas as suspeitas recaem sobre Vargas, seu inimigo político, principalmente quando algumas investigações levam as acusações a Gregório Fortunato, que era o segurança pessoal de Vargas. Ele que teria mandado, então, os caras atirarem. E fica feia a coisa para Vargas. Vargas perde muita popularidade, tem pressão econômica. Os militares se reúnem com Vargas e falam para ele: amigo, da ODS é o seguinte, ou você renuncia ao mandato até amanhã, ou a gente retira você do poder à força. Vargas conseguiu fazer uma terceira opção. Nem renunciou, nem foi deposto. Ele se matou em agosto de 54 com um tiro no coração. É o único presidente da história do Brasil que se mata durante o seu mandato. E isso gera um impacto muito grande, uma comoção muito grande. Seus apoiadores vão à rua, muita gente que estava começando a desanimar com ele, fica emocionado com isso. E ele deixa uma carta-testamento. Hoje tem debate se essa carta aí
Foi escrita por ele ou não. Eu acho que sim, porque tem muitos símbolos que ele usava muito. Mas o que importa para a gente politicamente é que ela foi lida no dia seguinte como uma carta-testamento e teve esse impacto de ser as últimas palavras do governante que se mata. Preste atenção nesse nome, carta-testamento, né? Testamento, ou seja, aquilo que eu deixo para o povo. Isso vai ser simbólico. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês pensem, e aí, depois, quando eu perguntar, tentem responder. Com quem que o Vargas está se comparando nessa carta? Com quem que ele se compara? A Suelen perguntou aqui, mas por quê, né? Era só sair, poxa. Se ele sai e vai preso, ou enfim, foge e tal, ele ia ser tratado como mais um político da história brasileira. Quando ele morre no cargo, obviamente ninguém vai acusar ele de se matar para ter benefício pessoal, né? Para se dar bem depois, porque não vai ter o depois. Mas quando ele se mata, em termos da imagem dele, ela fica muito mais forte. E ela gera aí o que vai ser a sua última frase, né? Que ele vai falar e a gente vai ver depois, né? Mas deixa um impacto muito maior do que ele deixaria. Fica muito mais humano se ele saísse, se ele ficasse defendendo, fosse preso, etc, etc. Bom, eu vou ler a carta para vocês, eu quero que vocês pensem com quem que vocês acham que Vargas está se comparando, com que personagem ele está se comparando. Vamos lá. Primeiro ele vai explicar o que está acontecendo. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo, e principalmente os humildes. Aí é um discurso clássico, está falando o seguinte, o que é que Vargas fala? Eu estou do lado do povo, os inimigos do povo me atacam para poder atacar o povo. Esse é o discurso. Eu corto aqui um trecho, né, que ele vai falar mais da política específica da época e tal, mas ele vai botar um trecho que eu gosto, né, que é assim, tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora. Eu gosto porque é só a ênfase, né, que o discurso político faz. Mês a mês, dia a dia, hora a hora. É a mesma coisa, né? Tenho lutado o tempo todo. Resistindo a uma pressão incessante. Tudo suportando em silêncio. Tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Então eu renuncio à minha vida, eu me entrego totalmente, suporto toda a pressão em silêncio, porque eu faço tudo para o povo. Esqueço até de mim para defender o povo. Esse segundo parágrafo que eu quero ver, se vocês pescam com que personagem está se comparando. Olha só. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Povo, o que eu posso te dar é o meu sangue. Dou meu sangue para vocês. Se as aves de rapina, urubu, né? Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Se querem o sangue do povo, eu ofereço meu sangue no lugar. Eu dou meu sangue para salvar vocês. É isso que ele está dizendo. Escolha esse meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentirei minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito energia para a luta por vós e vossos filhos. Então pensa isso. Ele vai estar sempre entre nós. Quando humilharem, ele vai estar sofrendo. Quando nos humilharem, ele vai estar sofrendo conosco. Quando a fome estiver na nossa porta, ele vai nos dar força para lutar. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Então, o meu sacrifício, o meu sangue vai salvar vocês. Estou dando meu sangue para salvá-los. Ele está se comparando com quem? Alguma ideia? Alguém chuta? Raíssa botou Jesus. Exatamente.
Nenhum político no mundo, mesmo um que tenha se matado, poderia falar diretamente: galera, eu sou que nem Jesus. Ia pegar mal. Mas, indiretamente, ele se apropria de vários símbolos associados a Jesus. Né? Ele está falando o quê? Ele está falando que ele deu o sangue para o povo. Ele deu o sangue dele para nos salvar. Né? Ele deu sangue. É isso, Suelen, é isso. Não era, ninguém pode acusá-lo de querer isso para benefício próprio diretamente. Né? Mas é para construir uma imagem. Né? Para muitas pessoas é mais importante o que vai ficar na imagem, na história, do que aquele momento ali, o que vai ganhar pessoalmente, essa marca que deixa. Então, olha só, agora entendendo isso, que ele está se associando a Jesus, pensa importante. Ele teve um símbolo aí marcante, ele se matou, né? Então tem uma coisa fundamental. Isso é importante entender. Não é um cara que saiu do governo e saiu falando essas coisas, ele se mata. A outra figura, personagem brasileiro que vai ser associada a Jesus, quando vai se transformar em herói, é Tiradentes, que é outro que morreu, né? Então vamos falar também, morreu por nós, morreu para nos salvar. Aí bota o sujeito de barba grande, de bata, né? Mas voltando aqui, agora que vocês perceberam que ele está fazendo algumas referências à imagem de Jesus sem falar em Jesus, olha como é que ele continua o texto. Vê se não é um texto religioso. Ao ódio, respondo com perdão. Ao ódio, respondo com perdão. Ofereço outra face, praticamente, né? E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Ou seja, minha morte vai libertar o povo. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Meu sangue te salvará. Sangue de Getúlio tem poder, só falta falar isso, né? Lutei contra a expoliação do Brasil, exploração, roubo do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso ficou muito conhecido, saio da vida para entrar na história. A ideia de que ele deixa de viver, mas fica marcado na história brasileira. E realmente, a influência dele, a figura de Vargas, o que ele representou, os valores que ele defendia, tem uma influência muito grande na nossa maneira de ver a política. Inclusive, a nossa ultravalorização do poder executivo, e sem valorizar ou destacar muito o legislativo, os deputados, tem muito a ver com essa concentração de poder em Vargas. Então, ele consegue fazer essa imagem, essa figura, e ficar com manter essa chama da vida e da imagem dele acesa, mesmo após a sua morte. Alguma dúvida, gente, nisso aqui? A carta que está aqui não é a carta completa, tá, gente? É só um pedaço da carta. Tem mais carta. Quem quiser ler ela inteira, não é tão maior assim. É só botar Carta do Testamento de Vargas e vai achar a versão integral com tranquilidade. Olha só, gente. Vou parar aqui. Então, já que não há dúvida por enquanto, tem mais alguém em dúvida? Não. Então, ó.